Olha só, e como é que é a tua experiência ou desses clientes que tu teve quando eles portam esses documentos para um comune italiano ou para o consulado? Como é que o consulado vê isso? Eles aceitam de boa? Porque geralmente o consulado tem sido, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, né? O consulado tem sido muito criterioso e eles estão barrando por pequenas coisas. E como isso, como tu falou, é uma coisa bastante complexa, acredito que para eles também devam ver como um complexo. É complexo. E aí até provavelmente o consulado vai entrar em contato com o comune original que teve os registros destruídos para confirmar se tudo é verídico. Eu não sei te dizer exatamente de consulado, porque os clientes que foram reconhecidos, eu tive um cliente reconhecido num comune italiano, que daí a gente usou os Uhum. documentos militares e o oficial Ok, aceitou, mas aceitou. é um caso específico, assim, é um caso especial. Então tem que sempre conversar previamente com o oficial do comune. Às vezes é preciso até um processo judicial aí no meio do caminho para entender, para, né, para conseguir um resultado mais efetivo. Mas, em teoria, o consulado precisa, sim, aceitar, porque não é um... Se você comprova a causa, se você, né, o dante causa, ele está comprovado por um documento Uhum. italiano. Então, é claro que sai do padrão o padrão da documentação exigida, mas não existe porque o consulado não aceitar. Ótimo. Quais são as regiões principais que tu costuma pegar essa documentação? Mais o Vêneto, mais... A gente teve, varia muito com relação a, é muito proporcional ao número de imigrantes, né, dos italianos que foram para o Brasil. Então, a gente sabe que 50% é Vêneto, então, invariavelmente, os clientes têm muito Vêneto. Mas é principalmente Vêneto, Lombardia e um pouco de Toscana. Estou até fazendo umas duas pesquisas na Toscana agora, e um pouco do Sul também. Calábria, Sicília, é muito o espelho das ondas de imigração para o Brasil. Que interessante. Muito bem, né? Eu me interessava muito por essa parte, realmente. Foi ótimo a Mauro ter conversado contigo, porque eu nunca a gente pegou nenhum caso como esse que a gente citou agora, né? Então, até para mim saber se no futuro eu pintar, eu já sei como proceder também, né? E sempre a informação ela é sempre muito bem-vinda, mas Sim. ótimo. Essa questão das igrejas, queria voltar um pouquinho à questão das igrejas, né? Quem trabalha com pesquisa, ultimamente, sempre relata, eu tenho visto relatos das dificuldades do atendimento da questão dos padres com relação a esse tipo de documento. Principalmente quando, sabe, é um documento para um brasileiro que quer fazer cidadania. De um tempo para cá, me parece que está tendo muito essa restrição, né? Tu também sente isso? Eles não entendem, na verdade, mas com um pouco de explicação, e é claro, né? Precisa de um profissional que fale italiano, que tenha uma base histórica para explicar o que está acontecendo. Uhum. Mas um padre, ele não consegue entender porque é tão urgente recuperar um documento de 1820, de 1840. Então, né, nas urgências que ele tem durante o dia, primeiro que isso não é diretamente o trabalho dele. Um trabalho complexo, porque é olhar livro físico, aqueles livros que estão lá no cantinho, no arquivo da igreja, não necessariamente são facilmente acessíveis. E é um trabalho que, né, você tem que pensar assim, que hoje a gente tem um pároco, às vezes um pároco tem 10, 20 paróquias. Então, assim, ele ainda roda ali todas as cidadezinhas da região, é realmente uma rotina complicada. Depois é engraçado que eu tenho muitos clientes que entram em contato comigo falando assim, mas eu já tenho o documento, eu peguei, a minha tia conseguiu há 10 anos atrás, ela tem aqui o documento, a gente tem todos os dados, mas eu não consigo falar com o pároco. E aí aí você tem que ver, porque assim, pároco, você precisa imaginar um senhor de 80 anos que muitas vezes não tem e-mail. Então, né, um brasileiro que quer mandar um e-mail do Brasil para conseguir que um pároco mande um certificado pelo correio é complicado. A gente até Principalmente para o tem. Brasil ainda, né? Muito complicado, muito. Eu tive até um caso engraçado agora em pandemia, porque, né, os padres são todos idosos e muitos não podiam me atender, né? Claro, não tinha como nem viajar e tal. E eles ainda não atendem muito presencial. Então a gente combinou, ele deixou um documento numa loja de imóveis perto da igreja, para vocês terem uma ideia, para a gente não ter contato, mas a gente combinou tudo por telefone e ele deixou o documento lá para mim. Então, são essas coisas que acontecem, mas tudo com muita conversa e muita explicação.
Então, quem pede direto é complicado mesmo, né? E principalmente pagamento, né? Sim, isso também. É uma outra coisa que eu tenho visto que aumentou bastante, inclusive o valor, não só a quantidade, mas Hoje não existe praticamente mais paróquia que não cobre pela pesquisa e pela emissão de documento. Muitas vezes você tem que cobrar independente tem que pagar independente do resultado. Então, você pede, paga, e aí que ele vai pesquisar. E assim, os valores têm aumentado muito. 50 euros é o mínimo, que só o valor da paróquia. Mas tem a diócese de Chioggia, se não me engano, que o documento sai por 150 euros. Só a parte da igreja e autenticado pela cúria. Então, é realmente muito, muito caro. Tem ficado cada vez mais caro. E aí, assim, às vezes é bacana... São as chamadas doações espontâneas. Não é espontâneo, não. Tem até no documento dizendo... Isso não é espontâneo, é de acordo com o que a diócese regulamentou e tal, o pagamento é obrigatório, não é? Antes até tinha. Eu até fazia assim, tipo, eu sempre doei 50 euros, mas muitos párocos, aí eu fazia lá um bonífico como doação. Agora tá já padronizado isso. E aí, sim, o que é legal? Muitas dióceses viram a demanda e fizeram uma estrutura profissional para atender os pesquisadores, atenderem as pessoas. Então, assim, tem já uma pessoa ali que é uma pessoa do arquivo, que sabe pesquisar, que pesquisa rápido. Então, vale a pena pagar. Mas muitas vezes a gente paga, né, e demora do mesmo jeito, para quando não responde. Então, ainda é bem complicado. Documento religioso é bem mais complicado que o civil. Eu queria que tu desse 5 dicas para quem está iniciando a busca pelo antepassado italiano. Uhum. Beleza, separei aqui, estou com uma colinha aqui para não me alongar muito. O primeiro, acho que a gente já falou um pouco, que é ter cuidado com essas lendas de família. Então, não considere tudo 100% verdade, nunca. Por mais que seja uma história ali que está de geração, a geração foi transmitida, pode não ser verdade, você pode não chegar num resultado de pesquisa por conta disso. Mas também não considere tudo 100% mentira, ou que não importante, porque o que acontece? Às vezes um relato que a família acha bobo orienta uma pesquisa. Eu já resolvi pesquisa porque o bisavô costumava usar um certo termo, que é um termo de um dialeto de uma província do Vêneto, por exemplo. Então, a gente chegou no local por conta disso. E é uma coisa que, né, passava desapercebida, a família nem imaginava, ela soltou numa conversa e eu consegui resolver a pesquisa por conta disso. Terceira dica, se encontrou um capologo, que é a capital da província, no documento brasileiro, no registro brasileiro, então muitas vezes tem natural de Treviso, natural de Veneza, natural de Pádua. Não considere que aquele é o comune, que é a capital da província. Em 99,9% dos casos, é um comune daquela província. As pessoas não diziam que elas eram naturais de um comune, elas diziam que eram naturais da província daquele comune. Então, às vezes, a pessoa procura enlouquecidamente naquele comune que é a capital da província e não acha. E uma outra dica também é que os imigrantes italianos, em sua maioria, eles eram camponeses. Então, eles moravam em cidadezinhas pequenininhas, eles não moravam nas capitais da província. Então, isso aí é mais uma questão de como na grande maioria das vezes, não é a capital. E para começar a pesquisa na Itália, é muito importante chegar no nível de província. Então, nos documentos brasileiros, normalmente tem italiano, natural da Itália. Com essa informação, você tem uma chance em 8.000, né? Que são os comuns. 8.000, exato, que são o número de comuns, né? Exato. Se for um documento religioso, aumenta para uma em 80.000. Porque, em média, cada comune vai ter umas 10 paróquias. Então, assim, é uma loucura. Então, é muito importante a gente tentar chegar num nível de província através dos registros brasileiros, que a maioria deles tem. E quando não tem, só tem italiano, fazer um estudo que a gente chama de incidência do sobrenome. Então, tem uma ferramenta ótima que chama Cognomix, que é um site. Você pode jogar ali o sobrenome e descobrir qual é a incidência daquele sobrenome na Itália hoje, que não necessariamente representa a incidência naquela época, mas já é mais próximo. Para quem não tem nem ideia de onde começar, então eu vejo lá o meu sobrenome, ele é um sobrenome muito comum na Lombardia.
não tenho ideia de por onde começar, começo pela Lombardia. Então, ao invés de ter 8.000 comunes, você já restringe um pouco. Acho que essas seriam as principais dicas. Já dá um norte para a pessoa iniciar, né? Exatamente. Complementando a última dica, que é essa questão de que a pesquisa na Itália, ela começa no Brasil. Então, não adianta, tem muita família que me procura, eu tenho um bisavô italiano. Legal, você já tem as certidões, ele nasceu no Brasil, você já tem a certidão de casamento, o óbito, já pediu a habilitação do casamento para o cartório, já foi no cemitério para ver se tem a data exata do nascimento, se tem alguma outra documentação. Então, é muito importante fazer essa base para que a gente não tenha uma chance em 8.000 aqui na Itália. O que eu vejo é que o pessoal acaba querendo não gastar, né, Mauro? Geralmente o pessoal, mas eu vou ter que pegar inteiro de ouro agora, não posso pegar depois. Eu disse, olha, infelizmente não, porque ela que vai te ajudar a fazer essa tua base. Se não se encontra, não se acha, se eles não acham, não sabem onde é que tá, bom, aí se busca realmente uma pessoa especializada nisso, né? E vale lembrar que no Brasil você está gastando em real e não em euro, né? Então, isso já dá uma diferença grande. Então, a pesquisa na Itália, ela custa muito mais. Uma coisa que você falou importante do inteiro teor, não sei se todo mundo sabe, mas o formato da certidão brasileira inteiro teor é aquela que replica tudo que está no livro do cartório. Então, muitas vezes, aquela certidão que a pessoa tem amarelinha lá na gaveta do avô, ele vai ter italiano, mas na inteiro teor tem a província, por exemplo. Então, é importante ter realmente a certidão inteiro teor do cartório atualizada. Até é importante pedir a certidão nesse momento, porque pode ser que um outro descendente que você nem conhece, nem tem contato, já fez a cidadania, já retificou essa certidão. Então, aquele registro que você tem em casa nem equivale mais ao que está lá no cartório, que às vezes já tem até a cidade, a data exata, então você nem precisa de uma pesquisa. Então, esse é o barato que sai caro. Exatamente. Assim como a busca, né? Assim como a busca, às vezes tu evita de contratar uma pessoa, não, eu vou buscar, mas isso aí leva muito tempo, enfim, né? Vai do objetivo, claro, de cada um, que a gente sempre fala, né, Mauro? Eu acho que acho que todo mundo, né, cada um, se conseguir fazer, eu sempre recebo os clientes que já tentaram. Então, não tenho nenhum cliente meu que ainda não pesquisou meses ou anos, ou já não pediu o documento, então os meus sempre veem os casos mais complicados para resolver. Nunca vem um já que está indexado no Family Search, que você joga no Google e já acha. Aquele barbadinha, já sei onde é que tá, vou lá buscar. Não, é só pipinoso, que destruíram todos os documentos, é só assim que chega para mim. Mas ótimas as suas dicas, Fernanda. Muito obrigada. E eu queria que tu falasse um pouquinho, então, do teu perfil, né? A Minha Itália, e do teu trabalho. Bom, acho que, né, quem assistiu aí já entendeu um pouco mais ou menos o que eu faço, mas eu sou pesquisadora genealógica. A minha família, eu sou nascida no Brasil, mas a minha família é inteira italiana. Eu tenho 16 bisavós italianos, então exatamente toda a minha família é italiana. Eu moro na Itália, onde eu fundei a Minha Itália, que é uma empresa de pesquisa genealógica focada na cidadania italiana. Então, a gente fica aqui procurando esses antepassados italianos para o reconhecimento da cidadania. E eu gosto muito, sou apaixonada pela história da imigração, estudo bastante isso, todas essas ondas, né, que a gente comentou aqui, as ondas de imigração, e ajudo as famílias aí a se reconectarem com as suas origens para construir um novo futuro. Então, através esse laço aí que foi rompido, a gente reconstrói ele para que as pessoas tenham outras oportunidades de vida. E a gente agradece muito a ela e a todos que participaram conosco. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que assistiu. Valeu. Obrigada. Tchau, Fernanda. Boa noite, um bom final de semana. Tchau, boa noite.